Nós vamos iniciar o nosso webinar com o professor Joel Dutra, a professora Tatiana Dutra. Eu sou a professora Elza e o nosso tema de hoje é processo sucessório. Eu espero que a gente tenha momentos muito agradáveis aqui. Eu estou muito feliz por poder estar aqui com esses dois professores. Então, eu vou falar um pouquinho da coordenação do nosso programa de estudos em gestão de pessoas, né? Nós temos o professor André Fischer, professor Joel, e eu sou a coordenadora executiva. Então, esse é o nosso programa, onde oferecemos diversos cursos, consultorias e, mais do que isso, estudamos diversos temas, sobre gestão de pessoas, né, e que tem ajudado muitas empresas. Então, esse trabalho aqui, ele faz parte do nosso esforço, né, de trazer temas contemporâneos, de aperfeiçoar, o conhecimento sobre, o que interessa para as organizações e para o meio acadêmico também. É, então, nós oferecemos no Progep diversos cursos em company, mas eu vou mostrar para vocês os cursos de pós-graduação que nós temos, né, e que estão com inscrições abertas para iniciar em 2025. Nós temos o curso de pós-graduação em liderança e gestão de pessoas, né, que é um curso que abrange outras áreas, não só a gestão de pessoas, é um curso voltado para pessoas que estão iniciando na liderança ou que já são líderes e querem se aperfeiçoar, ou para pessoas que querem ser líderes um dia, né? Então, é um curso que vai trazer reflexões importantes sobre diversos assuntos, né? E prática também para quem pretende liderar, né, ou tem esse desafio. O nosso curso de gestão de pessoas, né, ele também vai envolver questões de liderança, mas ele acaba atingindo um público mais interessado em gestão de pessoas, muitas vezes pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas das organizações, ou que esperam trabalhar um dia nessa área, ou que tenham desafios importantes da área de gestão de pessoas. Também temos a turma começando, né, em 2025, e temos o nosso Advanced MBA em Recursos Humanos, né, que é um curso mais voltado para executivos, né, para pessoas que estão já do nível tático para o nível estratégico, né, pessoas que têm desafios mais globais na organização. Então, são cursos feitos com muito carinho por nós, né, e coordenados o tempo todo, né, por nós, eu, o professor Joel, o professor André e toda uma equipe. Hoje, então, vamos falar de processo sucessório, né, com a Tatiana e o professor Joel, que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Quando eu comecei meu doutorado lá em 2005, né, o professor Joel, ele falava bastante que faltava literatura sobre processo sucessório, né, que era um tema muito desafiador para as organizações, mas que poucos estudos conseguiam refletir o que realmente acontecia, especialmente em empresas que já não tinham aquelas características de empresas familiares. Então, desde lá, há todo um esforço não só para aperfeiçoar processos nas empresas, aperfeiçoar processos sucessórios, mas para montar materiais que sejam acessíveis para quem quer estudar processo sucessório, para quem tem esse desafio eh, de montar um processo sucessório, né? Então, tanto a Tatiana quanto o professor Joel são pessoas que vêm fazendo esses estudos, né, e vêm trabalhando na prática como consultores,
Então, eles têm muito a ensinar, muito a conversar com a gente hoje, né? A Tatiana é doutora em administração pela PUC, né? E é mestre em administração pela FMU. Eu tive a honra de orientar a Tatiana no mestrado dela, né? E participar das bancas de doutorado. E a tese e a dissertação dela são justamente nesse tema, né? Então, é uma pessoa que tem muito conteúdo para falar sobre isso, né? Então, a Tatiana, ela tem MBA na FIA, né? E ela tem diversos cursos de pós-graduação. Quando eu estava montando aqui essa apresentação, tinha tantos que eu resolvi generalizar. E na FIA, a Tatiana é nossa professora, né, no Progep, professora de pós-graduação, e ela, o curso de liderança, né, que eu mostrei para vocês, ela é uma das coordenadoras, a coordenadora técnica, né, e coordena diversos outros cursos em company. É consultora de gestão de pessoas, né, para as principais empresas do país. E ela desenha e implanta programas de gestão de pessoas, inclusive sucessão, avaliação, remuneração, gestão por competências, etc., né? A Tatiana também tem uma experiência de 17 anos, né, em consultoria individual de carreira e em pequenos grupos, né? Autora de livros de gestão de pessoas, realidade atual e desafios futuros, e um livro de gestão do processo sucessório que realmente engloba muita coisa sobre esse tema e que é realmente muito legal, muito útil. O professor Joel Dutra, ele é livre-docente, né? Professor livre-docente da FEA USP, onde ele ministra cursos de graduação e pós-graduação. Tem mestrado pela FGV e doutorado pela FEA USP. E é nosso coordenador aqui do Progep, né? E no Progep coordena o curso do Advanced MBA. E o professor Joel atua como consultor em gestão de pessoas também, né? Inclusive junto com a Tatiana em alguns projetos, e é diretor e instituidor da Growth Consultoria, Desenvolvimento de Pessoas e Organizações. Então, Joel, fiz uma apresentação modesta sua aqui, né? Mas a gente teria muito mais para falar de você, né? Então, ele, o professor Joel, o professor André são os principais nomes da gestão de pessoas, né? Tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial, né? E é uma honra estar aqui acompanhando esses dois professores aqui, a Tatiana e o Joel. Então, eu vou passar a palavra ao professor Joel, que vai ficar à vontade para conversar com vocês, né? E quem tiver perguntas, quiser fazer algum comentário, pode colocar no chat ou nesse espaço Q&A, né? O QIA. É, e aí, daí a gente vai vendo aqui, vendo em que momento transmitir aos professores as perguntas de vocês. Joel, com você. Nossa, brigadíssimo, Elza. Eu fiquei emocionado aí com a sua apresentação, né? E só falar, né, nós temos uma amizade já de longo tempo, né, Elza? De muita coisa construída juntos, né? Então, muito gostoso estar aqui com você, né? E a gente vai falar de um tema relativamente novo, né, no mundo inteiro, que é processo acessório, né? E o processo acessório, ele sempre existiu, né? Claro, a pessoa sai da organização, você precisa repor essa pessoa, suceder essa pessoa, ou internamente ou externamente. Então, mas nós vamos falar do processo sucessório estruturado, quer dizer, uma coisa planejada, pensada, né? Algumas empresas fazem isso já há muitos anos, né, como a AGE, desde o Thomas Edison, que foi o primeiro presidente, até agora, todos eles foram pessoas internas da organização, então é uma empresa realmente muito preocupada com isso. Mas, realmente, né, o processo sucessório ele surge de uma forma assim, mais intensa só na década de 80. Na década de 80, a gente vive um mundo extremamente competitivo, né? Então, muitas organizações, para
manter essa competitividade, precisavam ganhar escala, né? E a solução foi buscar fusões, aquisições, e principalmente nos Estados Unidos, a gente vai ver muitas empresas familiares se juntando, né, para ganhar escala, e isso começou a gerar uma grande confusão, né? Como é que você vai acomodando a família, né, dentro das organizações? E aí duas consultorias, elas se destacaram em algumas soluções, que foi a McKinsey e a Bain, sugerindo, né, para as empresas que colocassem toda a família no conselho de administração e profissionalizassem a empresa. Isso foi uma fórmula de sucesso, né? As empresas que seguiram, né, essa orientação, elas começaram a ter muito bons resultados, e isso acabou sendo praticamente o caminho de sucesso trilhado pelas organizações ali nos Estados Unidos, depois na Europa, né? E aí o Conselho de Administração começa a ganhar robustez, né? Começa a surgir a governança corporativa, e, claro, o Conselho está sempre muito preocupado em garantir a perenidade da organização, e viam ali um risco, né, para o negócio, que era exatamente o fato do CEO, o presidente, ser o elo de ligação entre os acionistas e o corpo executivo, né? E se acontecesse alguma coisa com esse CEO, a empresa ficaria aí acéfala, ficaria com um grande problema. Então, os acionistas começaram a demandar que o CEO preparasse um sucessor, né, que esse processo começasse a ser mais bem estruturado nas organizações. E aí começa a nascer o processo sucessório estruturado, né? Os primeiros, assim, a primeira literatura um pouco mais robusta sobre o tema vai surgir só nos anos 90, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né? O Brasil, isso aconteceu um pouco mais tarde, né? Isso vai acontecer no final dos anos 90, início dos anos 2000, e o caminho foi muito semelhante, né? E nas nossas pesquisas, mais de 80% dos processos acessórios aqui no Brasil foram demandados pelos acionistas, pelos conselhos de administração. Isso é importante ressaltar porque é, uma parte, né, do processo acessório, ele é para atender essa demanda dos acionistas de análise de risco, né, para o negócio, né, na falta de pessoas para posições críticas para a organização, né? Então, foi surgindo, a partir da década de 80, o que a gente chama de mapa sucessório, ou seja, você analisar, né, as posições críticas e o quanto que você tem pessoas prontas, preparadas internamente para essas posições, e na ausência, né, da existência dessas pessoas, você vai desenvolver ações para mitigar os riscos, né? Então, é muito comum, na ausência, né, de uma pessoa pronta para uma posição crítica, e havendo risco, né, um risco real, né, de perda, né, dessas pessoas, é muito comum as empresas contratarem executive searchers, ou chamados headhunters, para fazer um mapeamento de mercado e monitorar, né, eventualmente sucessores externos à organização, como uma forma de mitigar esse risco. Então, o mapa acessório ele vai servir para você fazer essa análise de risco para o negócio, né? Porém, mais recentemente, nós começamos a perceber, né, as organizações, além de terem essa preocupação, de começarem a olhar para o processo acessório como algo fundamental para lastrear, para suportar o próprio crescimento da empresa, né? Nós vivemos aqui no Brasil, no 2010, 11, 12, 13, né, um mercado extremamente competitivo por mão de obra, né? Naquele momento, né, essa questão ela ficou muito exacerbada, quer dizer, a necessidade de você ter capacidade de atração, retenção e pessoas preparadas para a expansão da organização. Nessa época, eu vi muitos empresários dizendo: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho oportunidade, eu não tenho gente, né, para tocar o negócio, e o custo de oportunidade perdida é um custo altíssimo. Daí nós tivemos uma recessão, pandemia, mas já no fim da pandemia a gente começou a ter
novamente um aquecimento do mercado, e hoje nós vivemos esse mesmo quadro, a falta de mão de obra qualificada e as empresas novamente extremamente preocupadas com essa questão. Então, o processo acessório também foi ganhando essa conotação, né, de você preparar não pessoas só para posições críticas, mas preparar pessoas para suportar o crescimento, o desenvolvimento da organização. Esse é um lado, né, do processo acessório, mas nós percebemos a existência de um outro lado, né, nesse processo acessório, que é também muito importante, que é, uma vez identificada pessoas ou esses potenciais sucessores, né, um trabalho importante de desenvolvimento dessas pessoas, de retenção dessas pessoas, né? Então, esse é um outro lado importante, né? Do mapa sucessório, nós fomos percebendo que uma vez construído o mapa, né, ele é uma fotografia, né, ele ajuda, né, a empresa a mapear riscos, mas nos nossos estudos nós percebemos que apenas 20% das pessoas que estão ali mapeadas como potenciais sucessores, de fato, vão suceder, vão fazer uma sucessão vertical, né? E nós percebemos que mais ou menos 30% das pessoas não vão suceder os seus chefes, né? Na verdade, elas vão ocupar posições de maior complexidade em outras áreas que nem existem, né, no momento que você faz o mapa sucessório, mas com o crescimento da organização passam a existir, né? Nós temos um índice altíssimo de turnover de potenciais sucessores, né? É alto aqui no Brasil, nas pesquisas tem mostrado algo em torno de 30%, né? 20% são mudanças organizacionais que invalidam o mapa sucessório, então 20% ocorre. Então, nós temos recomendado para as empresas que a gente não divulgue, né, a, a sucessão para as pessoas, né? Porque vamos supor que eu sou indicado como principal sucessor do João, né? Mas aí não acontece nada com o João não vai embora, não acontece nada com o João. Eu falei, quando é que eu vou sentar na cadeira do João? Né? Tá certo? Então, cria ali uma expectativa. E o que, na verdade, é muito provável que não ocorra. Né? É muito provável que eu não suceda o João, é muito provável que eu assuma uma outra posição de maior complexidade dentro da organização. Né? Então, eu acabo criando uma expectativa na pessoa que não vai acontecer, né? Porém, é muito importante que a empresa mencione ou fale para mim que eu sou uma pessoa vista, né, como uma pessoa com potencial, que pode assumir posições de maior complexidade, mas, claro, que a empresa não consegue falar para mim qual é a posição, quando isso vai ocorrer, né? Mas só o fato de eu saber que a empresa tem um interesse por mim, né, isso me anima, né? E é muito provável que isso seja um ponto importante de retenção, né? Nós vimos em muitas organizações que têm normalmente não mencionam para as pessoas que elas são potenciais ou que elas estão sendo pensadas para posições de maior complexidade, e de repente essa pessoa vai embora, né? E daí a empresa fala, puxa, né, eu podia ter falado para a pessoa, ou tenta naquele momento dissuadi-la, né, de ir embora, mas já é tarde demais, né? Então, é muito importante a gente ter esses dois processos acontecendo ao mesmo tempo. O mapa sucessório, para atender a demanda dos acionistas, e, do outro lado, todo um trabalho, né, de envolver a pessoa no seu próprio desenvolvimento, no seu crescimento, na retenção dessa pessoa, né, pela organização, para que realmente ela se desenvolva para assumir maiores níveis de complexidade, né? Outro ponto que eu queria trazer para vocês é que as lideranças, né, elas têm diferentes papéis dentro da organização, né? Então, se eu penso numa liderança mais operacional, um supervisor, um coordenador, uma chefia, essa pessoa, né, ela vai liderar uma atividade técnica, de vendas, funcional ou operacional, mas, em termos de gestão, a gestão é uma parte menor do tempo dessa pessoa, né? Ela vai estar gerindo recursos, né, em 20, 30% do seu tempo. O grosso do seu tempo ainda é uma atividade operacional, técnica, funcional ou vendas. Por aí, quando essa pessoa vira um gerente tático dentro da organização, isso se inverte, né?
de 70% a 80% do tempo dessa pessoa vai ser gestão, né? Ela entra no que a gente chama de arena política da organização. Então, muitas vezes, um bom líder operacional, ele se torna um péssimo gerente, né? Porque, de repente, ele tem que enfrentar essa arena política, ele vai ter que liderar por influência, né? Ele vai mudar muito o seu papel dentro da organização. Então, é muito importante nós analisarmos, né, pessoas que realmente são vocacionadas para uma posição gerencial. No desenvolvimento dessa pessoa, nós buscarmos apresentar a arena política para essas pessoas, né? E também, a hora que ela sentar na cadeira, provavelmente de gerente, ela vai levar um susto, um baque, né? A gente tem tido muito bons resultados quando nós pegamos gerentes mais experientes e eles atuam como mentores, né, dessas pessoas que estão assumindo a posição gerencial. Isso ajuda muito, né, as pessoas a assumirem mais confortavelmente seu novo papel. O mesmo ocorre de uma gerência tática para uma gerência estratégica, né? A arena política do nível estratégico é muito diferente da arena política do nível tático, e também é muito importante nós percebermos pessoas vocacionadas para o nível estratégico, prepararmos essas pessoas e, quando elas sentarem na cadeira do nível estratégico, nós termos um profissional mais experiente como tutor, mentor dessa pessoa, ajudando ela a assumir esse novo papel dentro da organização, né? Então, essa questão do processo acessório estruturado vem gerando muito bons resultados para as organizações, muito mais conforto, muito mais confiança, né, eh, na, nas pessoas que vão assumindo posições de liderança dentro da organização. Então, os resultados são muito positivos, tanto para a organização como para as pessoas, né? Então, por isso vem crescendo. E só para finalizar a minha fala, no finzinho dos anos 90, praticamente nós não tínhamos processo acessório estruturado aqui no Brasil, né? Quando nós fizemos uma pesquisa bibliográfica, não existia nenhum texto em português, né, sobre processo acessório, né? Existia texto sobre processo acessório familiar, né? Mas sobre processo acessório dentro da organização não existia nenhum texto. O nosso texto foi o primeiro em língua portuguesa, em 2008, né? Porém, quando nós tivemos a primeira tomada de pulso aqui no Brasil, em 2010, nós temos uma pesquisa que é as melhores empresas para se trabalhar, agora lugares incríveis para se trabalhar, e normalmente a gente avalia 150 melhores empresas para se trabalhar. Em 2010, das 150 melhores empresas para se trabalhar, 115 tinham um processo acessório estruturado, e mais de 85% eram processos muito bem estruturados, muito maduros, né? Então, isso nos surpreendeu, né? A velocidade como isso aconteceu na primeira década dos anos 2000. A segunda década dos anos 2000 foi uma coisa absurda, né? Absurdo que o quanto cresceu essa demanda, né, no mercado, inclusive em empresas de capital aberto. Então, essa questão hoje está muito presente na agenda das nossas organizações, na gestão de pessoas, né? Então, eu queria concluir aqui, passar a palavra para a Tatiana, né? Mas a gente vai trocando aqui ideias, tá bom? Muito obrigado. Oh, obrigada, puxa, um grande prazer estar aqui com vocês, né? Queria agradecer a oportunidade, dizer para a Elza que a honra foi minha de tê-la como orientadora e grande mestre, né? Em todo o meu percurso acadêmico. Agradeço também ao professor Joel, ao professor André, né? Que participaram de todo esse processo. Bem, falando um pouco de processo acessório, foi o tema do meu mestrado e doutorado, né? E eu queria falar um pouco da estruturação do processo, né? Como é que ele se organiza, como é que a gente foi percebendo, né, nas nossas pesquisas, nas nossas práticas, né? Eu trabalho com o professor Joel aí, acho que há mais de 15 anos, né, implantando processos acessórios em grandes organizações. E o que que a gente percebe, né? Primeiro ponto de extrema importância aí é esse envolvimento da autogestão, né? Nesse processo, desses patrocinadores dentro da organização para a implantação desses processos, né? A gente identifica aí
três grandes etapas dessa implantação, em processos que geralmente acontecem em ciclos anuais. O que a gente observou também é que é muito importante que se tenha uma periodicidade, uma ritualização desse processo dentro da organização para que ele se torne perene e faça sentido para as empresas, né? Um primeiro aspecto, né, que a gente observa na implantação desse tipo de processo é ouvir as pessoas, os gestores da organização e os formadores de opinião, né? No sentido de qual a expectativa dessas pessoas com relação ao processo sucessório e trabalhar também um desarmamento das pessoas com relação a ele, né? Quando você fala em implantar processo sucessório dentro de uma empresa, as pessoas já ficam um pouco ressabiadas, né? O que estão querendo com isso, né? Estão querendo preparar gente para tomar o meu lugar, né? Como que isso vai... Será que isso vai expor demais a mim e as pessoas da minha equipe? O que estão querendo com esse processo? E a gente vai colocando, né? Mostrando que a ideia do processo sucessório é mitigar riscos, desenvolver pessoas e, e desenvolver gestores, né? Também tem um outro ganho, um processo sucessório estruturado e desenvolvido de forma colegiada, que é o que a gente acredita, né? A gente acredita muito que a identificação, né, dos potenciais sucessores, o desenvolvimento dessas pessoas, ela não tem que vir só do gestor, mas ela precisa ser trabalhada de forma colegiada, né? São pessoas que precisam ser analisadas por diversas pessoas dentro da organização. E um ponto interessante é que esse tipo de processo realizado de forma colegiada, né, a gente conseguiu identificar isso na minha pesquisa de doutorado, é o desenvolvimento do gestor enquanto gestor de pessoas. E uma ritualização também de um momento que a empresa tem de discutir sobre as pessoas, olhando os recursos humanos como um recurso não do indivíduo, não do gestor, não daquela área, mas como um recurso da organização, né? E como é que eu olho para a alocação desse recurso de uma forma mais sistêmica dentro da organização, né? Então, esse é um dos benefícios aí da gente ter esse processo desenvolvido de forma colegiada e ritualizado dentro da organização, né? Como é que a gente dá início a esse tipo de processo dentro das empresas? O primeiro ponto, né, depois desse desarmamento das pessoas, que acabam virando patrocinadores do processo, é a gente identificar quais são as posições que vão ser abrangidas pelo processo. A gente geralmente identifica que são as posições gerenciais, que são as posições estratégicas na organização, e, eventualmente, alguma posição técnica, que é uma posição chave dentro daquela organização, como, por exemplo, um mestre cervejeiro dentro de uma indústria de cerveja, o mestre de moagem dentro de um moinho, né? Que são posições técnicas que são o coração da organização, que se eu não tenho pessoas preparadas para assumir, né, a organização para. E geralmente pessoas difíceis, com uma formação bastante difícil, né, e específica. Então, acho que esse é um dos pontos. Quais as posições que vão ser abrangidas? Um outro ponto é quem que vai participar desse processo sucessório, né? Desses comitês de sucessão que a gente chama. Geralmente, as posições abrangidas são as posições estratégicas, as posições tático-estratégicas e as posições estratégicas. Quem participa desses comitês? Então, num comitê para uma posição de diretoria, para analisar as posições de diretoria, eu trago para o processo o presidente da organização e todos os diretores analisando as posições tático-estratégicas dentro da organização, né?
Quem faz a avaliação são esses diretores. Esses diretores vão avaliar essas pessoas que estão em posição tático-estratégica, né, de forma colegiada. Para isso, eu preciso definir critérios de avaliação, né? Quer dizer, com que critérios que eu vou avaliar essas pessoas? E geralmente a gente constrói esses critérios com um nível tático-estratégico da organização a partir de alguns critérios que a gente utiliza de potencial, né, para analisar potencial. A gente monta essa lista de critérios e aí a gente define também como que a gente vai filtrar esses profissionais para saber quem são esses potenciais candidatos à sucessão. A gente pode ter algumas formas diferentes de fazer isso, né? Geralmente o que a gente usa é a indicação do gestor, ou o Nine Box, a gente pegar o L superior do Nine Box como um dos critérios. De qualquer forma, se a gente pega o L superior, é importante que o gestor direto dessa pessoa valide esse indivíduo, né, para participar desse processo sucessório. Feito isso, a gente desenvolve, manda essa lista de potenciais sucessores para todos os participantes do comitê para que eles avaliem a partir dos critérios definidos. E aí a gente vai para o comitê de sucessão, né? No comitê de sucessão, a gente vai avaliar cada um dos candidatos e definir o tempo de prontidão deles, né? E para que posições eles podem ser alocados, né? Olhando sempre o nível de complexidade como um todo. E definir aí quais os pontos de desenvolvimento dessa pessoa e como que a gente vai trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas. O interessante também nesse processo é que, além do gestor não escolher, definir o sucessor de forma solitária, compartilhando essa responsabilidade com seus pais ou com seu chefe, né, você tem todo esse grupo corresponsável pelo desenvolvimento dessa pessoa, né? E aí a gente vai trabalhar um outro aspecto, que é o desenvolvimento das pessoas. Eu identifiquei aí na minha pesquisa de doutorado, né, cujo tema foi desenvolvimento dos sucessores, né, e retenção dos sucessores, porque a gente observava na literatura na época que grande parte das organizações monta o mapa sucessório, né, que não deixa de ser uma fotografia fugaz ali da organização, e investe muito pouco no desenvolvimento e na retenção dessas pessoas, né? Inclusive, a gente chegou a identificar organizações que mapearam a pessoa como sucessor e no ano seguinte tinham demitido essa pessoa, né? Então, assim, como que essa pessoa foi demitida, né? A organização não tinha ali instituído um processo de desenvolvimento, né, estruturado e um processo de retenção estruturado. Então, fica ali só no mapa. O mapa é um desperdício de tempo e recurso, né, se eu não for para o processo de desenvolvimento e retenção. Então, a gente identificou que mais de 50% das empresas pesquisadas não tinham um processo estruturado de desenvolvimento de pessoas e mais de 65% dessas empresas não tinham um processo de retenção estruturado, né, desses potenciais sucessores. Então, a gente tem aí grandes riscos ainda dentro dos processos sucessórios, né? Então, a ideia da gente fazer esse mapeamento de sucessores é pensar no desenvolvimento de uma forma organizada, né? E se preparar previamente para esse processo, porque a gente ainda observa, em muitos casos, né, pessoas que são promovidas para uma posição de maior complexidade, né? Geralmente que saem de uma posição técnica para uma posição gerencial, e fazem isso sem nenhuma preparação anterior, né? Então, de repente, eu chego na empresa e sou presenteada aí com uma posição de gestão, né? E do dia para a noite eu preciso assumir essa posição. Só que sem nenhum preparo para isso. Eu nem tenho certeza se eu quero ser gestora ou não, né? Muitas vezes, isso não é incomum, a gente chega numa primeira rodada de um comitê de sucessão e pergunta se a pessoa quer ser gestor. E muitas pessoas, né, muitos gestores não sabem responder, não tiveram uma conversa
prévia com esse indivíduo que foi ali colocado como potencial sucessor, né? E isso é um ponto importante, né? Que esse diálogo aconteça, porque muitas vezes, se eu não tenho esse diálogo de desenvolvimento e alinhamento de expectativas, eu estou desenvolvendo uma pessoa que não quer sentar na cadeira, que tem outras ideias para o processo de carreira e desenvolvimento dela, né? E aí eu estou jogando recursos fora também, tempo, dinheiro, né? Uma série de questões. Então, isso é bastante importante de ser alinhado, né? Mas, de qualquer forma, né, se eu não preparar, mesmo que a pessoa queira sentar na cadeira, se eu não preparo ela com antecedência, o sofrimento desse processo é muito grande, né? A gente considera a passagem de de uma carreira técnica para uma carreira gerencial como uma transição de carreira, né? E transição de carreira no sentido de uma mudança de identidade profissional. É, e, e essa mudança leva um tempo e ela é sofrida, né? Então, de repente, ela precisa começar a delegar tudo aquilo que ela faz bem, né, para a equipe. Ela precisa também se consolidar como gestor dessa equipe. Ela precisa aprender a confiar que essa equipe vai fazer tão bem quanto ela aquele trabalho, né? Ela se vê é, participando de uma série de reuniões, precisando transitar numa arena política, né? Então, é uma mudança de identidade muito brusca. Se eu preparo essa pessoa com antecedência, né, essa pessoa tem a chance de entender o que é sentar na cadeira de gestão e verificar se é isso que ela quer ou não, né? Porque se ela descobrir que ela não quer isso sentada na cadeira, eu perco um bom técnico e acabo ganhando um mau gestor. E é muito provável que eu tenha que desligar ele da organização, porque é um processo sem volta, né? Se eu faço com que essa pessoa vá sentando na cadeira aos poucos, né, que ela vá entendendo o que é ser gestor, ela vai verificando se é isso que ela quer ou não. E se ela decidir que quer, quando ela sentar na cadeira, ela já está mais preparada para esse processo, né? Ela não cai de paraquedas ali. Um outro ponto, né, e para isso, né, a gente observa que as ações de desenvolvimento para a sucessão, elas precisam ser on the job, né? Elas precisam ser no sentido de ir colocando a pessoa, expondo ela a situações de maior complexidade. Então, o gestor combina com a pessoa que ela vai participar de uma reunião no lugar dele, né? Mas para isso também ela tem que combinar com os pares. Então, falar, ó, estou desenvolvendo essa pessoa, estou mandando ela lá na reunião no meu lugar, né? Depois ela conversa com os pares para ver como a pessoa se saiu, né? Ela prepara a pessoa com antecedência para participar dessa reunião, conversa posteriormente com a pessoa para ver como é que foi, né? Então, assim, é um processo também onde o gestor tem que estar mais presente, mais perto desse indivíduo. E quando eu tenho esse processo sucessório estruturado, eu trabalho o mapa sucessório e no ciclo seguinte eu começo a verificar com cada gestor o que foi feito no sentido de desenvolver as pessoas, verificando se elas evoluíram ou não, né? Existe uma cobrança de que essa pessoa seja desenvolvida, que esse desenvolvimento seja trabalhado, né? E, naturalmente, o gestor vai se desenvolvendo enquanto gestor de pessoas, enquanto desenvolvedor de pessoas, para as pessoas que estão participando do processo sucessório. E isso acaba sendo também, né, trabalhado com outras pessoas dentro da equipe. Ele aprende a desenvolver pessoas, ele aprende a olhar as pessoas como um recurso da organização, ele aprende a olhar para outras oportunidades para aqueles indivíduos da equipe dele, dentro da organização como um todo, né? Ele compartilha mais informações com os seus pares, ele começa a prestar atenção nas pessoas da equipe dos pares que têm potencial, que estão se desenvolvendo, que podem ser trazidas para a área dele eventualmente. Então, ele começa a ter uma visão mais ampliada desses recursos dentro da organização. Então, acho que esse é um ponto bem importante aí no processo sucessório, né? A gente olhar com cuidado para o desenvolvimento. E o que a gente observa nas pesquisas é que ainda hoje, grande parte do desenvolvimento dos sucessores ainda está pautado em ações formais de desenvolvimento, né? Que a gente já
a gente verifica que não tem grande efetividade, que são cursos, palestras, né, ações mais formais de desenvolvimento que são muito pouco efetivas nesse sentido. Até porque grande parte dos processos, dos aspectos de desenvolvimento para desenvolver sucessores são muito mais comportamentais do que técnicos. Né? E os aspectos comportamentais a gente vai trabalhar muito mais em ações on the job, né? É, então, é muito importante que depois que a gente desenvolve o mapa sucessório, que a gente olhe para essas ações de desenvolvimento, que a gente defina essas ações de desenvolvimento num PDI com prazos, né, com alguns indicadores de checagem para ver se elas estão acontecendo de fato, né, que a gente olhe para a questão da retenção dessas pessoas. Então, eu estou olhando essa pessoa como potencial, puxa, como é que está a satisfação dele dentro da organização? O salário dele em que faixa que está? Tá no piso mínimo, está no piso médio, né? É, ele está percebendo, se percebendo como uma pessoa que está sendo vista pela organização, que está sendo olhada no sentido de ser desenvolvida pela empresa, né? Que o professor Joel colocou, é muito importante. Muitas vezes a organização não conta para a pessoa que ela está sendo vista por uma posição de maior complexidade, né? Eu não falo para ela, você está no mapa sucessório nessa posição. Você está sendo vista pela organização como uma pessoa com potencial para assumir uma maior complexidade e trabalha com ela essas ações de desenvolvimento. Se eu não digo isso para ela, se eu só faço algumas ações de desenvolvimento, vou envolvendo ela em outras coisas, muitas vezes a pessoa não percebe que ela está sendo desenvolvida, que ela está sendo vista. E você acaba saindo da organização, pedindo demissão. E quando isso acontece, isso já é irreversível, né? Não tem como dizer para ela, puxa, você vai embora, a gente estava te desenvolvendo, a gente estava trabalhando com você, né? Já foi. Então, esse cuidado é muito importante. E nesse sentido, né, embora o RH seja geralmente o responsável pelo processo acessório dentro da organização, é muito importante que os gestores se sintam corresponsáveis por ele também, né? Entendam qual é o papel deles dentro desse processo. Porque esse alinhamento de expectativas com as pessoas, esse processo de desenvolvimento, é um papel do gestor. Lógico, assistido pela área de RH, né? Suportado pela área de RH em alguns momentos, mas ele é de responsabilidade do gestor. Qual é o papel da área de RH também nesse processo, junto com a alta gestão da organização, né? Depois do mapa pronto? É também olhar para o mapa e pensar na mitigação de riscos, né? Então, assim, eu fiz o mapa lá de uma diretoria de operações. O mapa está todo o que a gente chama de vermelho, né? Que geralmente é a cor que a gente coloca para pessoas que vão estar prontas só em 4 anos, em mais de 4 anos. Então, eu não tenho ninguém pronto em menos de 4 anos naquela diretoria, né, para assumir as posições de maior complexidade. Puxa, eu estou com um mapa super complicado, né? Eu estou com um grande problema dentro da organização. E como é que eu vou mitigar esse risco de não ter pessoas prontas num curto espaço de tempo? Né? Eu posso fazer que nem o professor Joel disse, procurar pessoas no mercado. Eu posso resolver acelerar o desenvolvimento de algumas pessoas. Eu posso também instituir, né, em parceria com as áreas de recrutamento e seleção, né, que as próximas pessoas que a gente for recrutar para aquela diretoria já tenham um potencial de assumir posições de maior complexidade, com maior velocidade, né? Então, assim, tem algumas ações que eu posso tomar para mitigar esses riscos. E é muito importante que a gente faça essas análises e desenvolva um cronograma de ações, né? Porque se a gente esperar o ciclo seguinte para tomar esse tipo de atitude, a gente está com grandes riscos aí e o nosso processo todo foi em vão. E o processo sucessório, principalmente colegiado, é um processo caro para a organização, né? Eu coloco numa sala, uma vez por ano, pelo menos por umas 4, 5 horas, toda a diretoria, a presidência da organização, e vou cascateando isso nos níveis táticos estratégicos, né? Então,
é muito importante que eu tenha ações de continuidade desse processo. Sim, acho Perfeito. que Tati, vamos, era isso que eu tinha para acho que tem um falar. espaço para as perguntas, né? Que acho que seria muito importante. É, mas muito legal, né? A gente entender na prática como isso acontece, né? Assim, é legal da fala da Tatiana que ela vai trazendo os poréns, né? O senão, né? Que eu acho que isso é valioso para a gente, né? Que não está nesse meio, né? Vou tentar juntar aqui algumas perguntas para vocês, né? Assim, ó, a Ana, logo no começo, né, ela falou, olha, quando estamos falando em sucessores, não estamos falando necessariamente de herdeiros, né? E aí eu vou emendar com a Ana Lúcia, que ela fala assim, ó, como lidar com um funcionário que acha que tem potencial para assumir uma função de liderança, mas que na verdade não tem. Então eu vou juntar as duas no seguinte, né? Nós temos alunos do Progep que muitas vezes encontram um mercado em empresas familiares, né, para montar a área de RH. A empresa algumas vezes está experimentando um crescimento que ela não esperava, né? E daí, quando esse RH se estrutura, questões de sucessão aparecem, né? Vocês enxergam diferença, assim, muito clara entre uma empresa que ainda não se profissionalizou totalmente, assim, em termos de gestão, e uma empresa que já está, assim, realmente estruturada, assim, quais as diferenças que vocês percebem? E quando tem essas pessoas, família, por exemplo, que acha que tem potencial e não tem, como que vocês, como consultores, lidam com isso? Olha, entra muito aí o amadurecimento da organização, né? Na medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela própria vai sentindo a necessidade dessa maior profissionalização, né? E o que a gente vai observando, a própria relação da família com a organização vai também amadurecendo, né? E você vai estabelecendo critérios, né? De entrada e permanência familiares dentro da organização, né? Ou seja, não é só o fato da pessoa ser da família, mas de fato essa pessoa ter condições de contribuir. Muitas organizações têm estabelecido, inclusive, que a pessoa, antes de entrar na organização, ela tem que viver experiências fora das organizações da família, até para ela ter essa maturidade, né? O que a gente observa é que, na medida que a organização amadurece, a família amadurece, você vai criando um conselho de família, você vai criando uma gestão, né, do patrimônio familiar e uma gestão da organização de forma separada, né, distinta, né? E, e eu vejo assim nas grandes organizações essa tendência da família ir assumindo muito mais o conselho e não mais a, a, a gestão da organização, com pouquíssimas exceções, né? Então, eu vejo aí como uma evolução natural. E a gente tem tido a oportunidade, nesse processo todo, de trabalhar com empresas já profissionalizadas e empresas em profissionalização, num processo de profissionalização, né? E é muito interessante discutir com os proprietários, com os acionistas, e ver a maturidade da posição dele já em relação a essas questões, que são questões delicadas, né? Na relação familiar, né? Então, eu vejo como uma questão natural. Numa das nossas pesquisas, né, sobre processo acessório, a gente procurou também fazer uma correlação entre o nível de maturidade do processo acessório e o nível de participação da família na gestão. O que nós constatamos na pesquisa é que quanto maior a participação da família na gestão da empresa, menor é o nível de maturidade do processo acessório, né? Então, a gente conseguiu estabelecer uma relação bem direta nesse sentido, né, na pesquisa que nós realizamos, né? Mas, nas experiências práticas, a gente tem visto um amadurecimento muito grande dos acionistas nessa questão da relação
da participação da família na gestão, né? E acho que um outro ponto interessante que você trouxe é a questão do crescimento da organização, né? À medida que a organização vai crescendo e que você vai identificando uma dificuldade de suprir, né, essas posições, as empresas também tendem a começar a olhar para a importância de começar a se instituir um processo sucessório estruturado, né? Puxa, tem posições aqui e não tem pessoas prontas e existe uma escassez no mercado, né? Então, como é que eu vou lidando com isso internamente, criando um processo estruturado? E normalmente, assim, tem uma pergunta aqui da Ana, né, em relação ao porte da empresa, né? Quando, quando esse crescimento começa a acontecer, tem vezes que a empresa ela ainda é pequena, né? E acho que daí pesa um pouco mais o que o professor Joel sempre falou, daqueles aspectos emocionais, né? Porque aí tá todo mundo muito junto, né? Não só a família, mas a pessoa que ajudou a começar a empresa, né? E eu acho que é isso que vai permeando o processo sucessório, né? Porque daí entra a sensibilidade, né, das pessoas, as relações familiares ou relações de amizade, né? Que assim, nós brasileiros somos muito bons em ter amigos no trabalho, né? É, mas, E daí que é, eu acho que vai trazendo uma complexidade maior, né? Assim, eu estava vendo algumas preocupações que eu vou falar de forma mais genérica, né? Mas uma delas que foi aparecendo aqui é a comunicação com o sucessor, né? Vocês tocaram bastante nesse assunto, né? Vocês foram trazendo, na verdade, o dilema de comunicar ou não comunicar, né? Se eu não comunico, essa pessoa pode ir embora, achar que não está sendo vista. Se eu comunico, eu posso criar uma expectativa que talvez, assim, eu não consiga atender, né? Vocês têm algum caso prático assim, ou, sei lá, algum exemplo mais genérico, de assim, alguma coisa que deu certo nesse sentido, né? Alguma sensibilidade para fazer essa comunicação, ou algo que deu errado? Porque então, realmente me parece um ponto nevrálgico aqui que está ligado à gestão de talentos, né? Perda de talentos. então, assim, da nossa experiência, a gente foi, claro, batendo a cabeça, né? Mas o que a gente percebeu, por que a empresa tem um escrúpulo de abrir a informação? Essa que era a nossa questão, né? Onde que estava a dificuldade, né? E a dificuldade está no seguinte sentido. Vamos supor, eu sou um diretor, eu tenho 8 gerentes, né? E daí eu indico 2 gerentes como potencial sucessor. Falar para eles que eles são potencial sucessor é uma beleza, certo? Mas o que eu falo para os outros 6, né? Que não são potenciais sucessores, né? Então, é isso que cria, né, um certo receio, né, de você abrir, né? Porque abrir para quem é bacana, mas como é que funciona quem não é? Ou quem não está, né? A gente nem usa o é potencial, a gente usa está potencial. Mas o que a gente tem discutido muito com as organizações é exatamente o que a Tatiana falou de criar critérios, né? E os critérios sendo desenvolvidos pelos próprios gestores, de tal maneira que você chega para as pessoas que estão potencial e fala, você está potencial, vamos te desenvolver para uma posição de maior complexidade. E daí você chega para aquelas pessoas que não estão potencial e fala, olha, vocês não estão potencial, vocês não atendem esse conjunto de critérios ainda, né? Mas não significa que vocês não possam vir a atender esses critérios, né? E na medida que esses critérios são coerentes, consistentes, eles podem ser transparentes, né? Você cria esses critérios como um estímulo até para o desenvolvimento das pessoas, né? E de repente a transparência ela acontece de uma forma muito salutar, né, dentro da organização, né? E pegando um caso, né, que foi muito interessante, ele participou do nosso MBA de RH, ele era já o presidente de uma empresa, né? E quando a gente conversou sobre isso, ele contou o caso dele, que eu achei muito interessante, né? Ele trabalhava numa empresa de capital holandês, né? E o presidente foi indicado para voltar para a matriz, né?
E a partir daquele momento ele começou a frequentar reuniões internacionais, acompanhar o presidente para cima e para baixo, né? E a previsão é que ele voltasse para a Holanda 2 anos depois, né? Mas ninguém falou para ele que ele estava sendo preparado para ser o sucessor. Mas ele intuiu, né? Porque, né, mudou. Ele não se aguentou, né? E 6 meses antes dele voltar para a Holanda, ele falou: Olha, aconteceu isso comigo, tá, né? Mas ninguém falou nada comigo, mas eu sinto que eu estou sendo preparado para ser o seu sucessor. E eu vou ser o seu sucessor. Ele perguntou para ele, ele disse: Não, você não vai ser o meu sucessor, quem vai ser o meu sucessor é uma pessoa que está atuando num outro país e tal. Nossa, aquilo foi um balde de água fria, né? Ele pediu demissão no dia seguinte, né? E foi ser presidente numa outra empresa. Mas eu quero dizer, né, é que a hora que você deixa a pessoa no escuro, você começa a desenvolver a pessoa, você vai criando uma fantasia na cabeça da pessoa, né? Que ela não sabe bem o que está acontecendo com ela, né? Então, também isso é muito ruim, né? Então, e a hora que, de repente, vem uma oportunidade, a pessoa fala: não era bem isso que eu queria, não era isso bem que eu pensava que ia acontecer comigo, né? Então, é muito ruim, né? Então, a ideia é abrir. Mas para abrir tem que ter critério, né? É isso que a gente vê como grande dificuldade. Infelizmente, a maior parte das empresas não abre essa informação para as pessoas. Todo mundo fica no escuro, né? Infelizmente. Eu acho que devem entrar questões culturais também, né? Eu acho que Uhum, acredito que quando a própria gestão de pessoas já é mais profissionalizada, né? Esses critérios eles devem ser mais claros, né? uhum, Provavelmente, né? Porque de fato, quando a gente olha também para as outras práticas de gestão de pessoas, né? Tem vezes que tem tanta coisa obscura, obscura dentro da organização, né? E essa é mais uma, né? Então, eu acho que nesse ponto é muito legal o papel do consultor, né? Que é o que vocês fazem. Chegar com o olhar de fora, né? Mapear, conseguir conversar com as pessoas de uma forma um pouco mais neutra, né? Então, eu acho tem vezes que a gente fica no dilema, né, entre usar as pessoas da casa e trazer um consultor. Eu acho que esse é o grande papel do consultor, né? Porque talvez com essas mesmas técnicas não conseguisse chegar ao mesmo resultado com o envolvimento, emocional das pessoas e com a falta de estruturação, né, das práticas de forma geral, né? Então, assim, daí aqui vieram muitas perguntas, né? E eu vou falar para vocês de alguns dilemas que foram aparecendo aqui, né? Para a gente partir aqui já para o final, né? Do nosso tempo. É, então, assim, ó, uma questão no mapa sucessório, de repente eu tenho alguém que está mapeado, né? E ao longo do tempo, essa pessoa não vai mostrando o comportamento adequado, né? E vamos dizer que essa pessoa, ela tenha sido informada, que ela, assim, não exatamente está mapeada, mas que tenha aberto de alguma forma para não perder essa pessoa, né? É, como que vocês aconselham normalmente a empresa, né? Porque o pessoal está falando também de periodicidade, né? Então, por exemplo, de um ano para o outro, né? Vocês encontram muitas surpresas, né? Sim. 50% do mapa não se concretiza, principalmente no primeiro ciclo, né? Então, por quê? Porque os gestores estão aprendendo a olhar para as pessoas, a mapear esses sucessores. Então, de repente, se faz uma aposta de que aquelas pessoas vão dar conta de uma maior complexidade e na hora de expor, vão vendo que não dão, né? Então, a conversa são as conversas de desenvolvimento, né? Poxa, você estava sendo visto aí por uma posição de maior complexidade, é, aqui não está dando certo, não está indo, será que é mesmo uma posição gerencial? Será que não seria mais interessante para é, uma carreira técnica, né? É isso mesmo que você quer, enfim, e pontuando, né? O que está dando certo, o que, que não está dando, pensando em ações de desenvolvimento, trabalhando esse processo junto com a pessoa, né? Então, essa é uma conversa constante.
E assim, no caso, vocês intermediam essa conversa normalmente? Porque eu fiquei pensando, ó, você falou, Tatiana, de ações on the job, né? Então você vai Uhum. lá, faz todo, ajuda a empresa a fazer todo o mapeamento, mas no dia a dia você também vai contar com a disposição, né, dos outros gestores de trazer para perto essas pessoas que precisam ser desenvolvidas, né? Vocês, assim como consultores, têm condição de intermediar isso ou é algo que pode ir se perdendo ao longo do tempo? Porque tem vezes que não é que a pessoa não tem o potencial, né? Outras pessoas não se abriram também para ajudá-la a se desenvolver, né? Então, a gente faz um trabalho de desenvolver os gestores, né, o corpo gerencial para lidar com o desenvolvimento das pessoas, né? A gente ajuda a trabalhar as conversas de desenvolvimento, a pensar nos tipos de ações a serem trabalhadas, no desenvolvimento de alguns indicadores de acompanhamento, né? Então, geralmente, se constrói junto com o RH também alguns marcos de acompanhamento desse gestor, né? A gente também acaba preparando o pessoal de RH que vai dar o suporte para esses gestores também, no sentido de como que eu dou esse suporte, e a gente fica também no apoio, né? À medida que vão surgindo necessidades aí dentro da organização para que se faça isso. É interessante. E assim, tem várias perguntas aqui, né, que eu entendo como perguntas mais técnicas, né, da Kellen, da Lúcia, Júlia, né, que eu acho que são questões que estão esclarecidas nos livros de vocês, né, e que seria legal, assim, a gente ter mais tempo dentro de um curso, realmente, né, para conversar de maneira mais voltada para o dia a dia, né, para as dúvidas de como implantar, né? Então, mas o que é legal é que o pessoal participou muito, né? Assim, deixou diversas dúvidas aqui, o que mostra que esse tema ele é um desafio, né, para muita gente. E aí eu queria pedir uma palavrinha final para vocês, né? Ver o que vocês gostariam de deixar de mensagem aí para o pessoal que está aqui com a gente, né? E quem vai assistir depois pelo YouTube. Ah, eu gostaria de agradecer, né? E como questão assim trabalhar a importância do processo acessório, né? Começar a olhar para isso. Às vezes a gente não tem como instituir isso, ainda não está instituído na organização, ainda não foi uma demanda que veio da alta gestão, né? Mas como é que a gente vai preparando o terreno para que isso aconteça a partir da estruturação dos processos de gestão de pessoas de forma geral, né? Porque eles dão um grande suporte ao processo acessório, avaliação de desempenho, os processos de carreira, né? Então, às vezes dá para a gente começar por outros caminhos, né? Para a gente ir se estruturando para chegar lá, né? E o suporte para o desenvolvimento das pessoas, né? Para auxiliar os gestores a, a se desenvolver enquanto gestores de pessoas, a desenvolver pessoas dentro da organização, que já isso já é meio caminho andado para um processo sucessório, a ser instituído dentro da organização, né? Queria aproveitar para agradecer a Elza, a professor Joel, pela oportunidade, a Mônica, a Natália, e pelo suporte, né? Foi muito gostoso estar aí com vocês todos. Eu E queria. pelo tempo de todos Agora, que estão aqui hoje, né? agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo Sim, agora? agora sim. Sim. Então, eu queria agradecer aí a participação da Vera, do Amaro, do Faro, coisa linda vocês estarem aqui. E processo acessório é uma coisa nova, está crescendo, temos muita coisa para se fazer, para ver, né? Para trabalhar. E acho que o destaque da Tati é muito importante, né? Não adianta simplesmente mapear esses potenciais sucessores, é importante trabalhar o seu desenvolvimento, trabalhar a sua retenção e transformar esse potencial numa realidade, senão ele vai ser sempre potencial, nunca vai virar realidade. Gente, uma alegria estar com vocês, que coisa linda, né? Obrigado por essa oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema tão apaixonante, né? Muito obrigado. Obrigado, Elza. Obrigado, Natália. Obrigada. Mônica, obrigado, Obrigada a Tati. todos vocês também, adorei, viu? Foi muito bom aprender com vocês. Tchau, Obrigado. gente. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite.